E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On com mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu tô gostando dessa experiência de gravar aqui no carro. Geralmente eu tô no meu corre, eu paro em um lugar e eu começo a conversar com vocês. E eu acho que tem sido um tempo muito bom, né, pra gente conversar sobre coisas importantes. Se você está aqui, se inscreva no canal, dê seu like, coloque aqui os seus comentários, porque eu quero tornar essa experiência de falar sobre teologia, falar sobre Bíblia, algo muito mais próximo à nossa realidade. O tema de hoje é culto. Gente, um dos elementos mais importantes da nossa vida como cristãos é com certeza participar das celebrações, dos cultos, e na medida em que nós nos abrimos a essa experiência, precisamos saber como e principalmente por que nós participamos desse momento. Qual é o racional disso? Qual que é a lógica de todas essas coisas? Eu gosto de pensar sempre no culto como a participação de forma reduzida, de forma miniaturizada, da grande narrativa, da grande história de Deus com a humanidade. Nós temos, de Gênesis a Apocalipse, uma narrativa que se desenrola. Nós temos pontos importantes e estágios importantes dessa narrativa. Nós falamos de um enredo geral e nós temos os atos. Nós temos a criação, quando Deus cria todas as coisas de forma perfeita. Nós temos a queda e os seus efeitos. Nós temos todo o plano de redenção que é de forma muito meticulosa, de forma muito particular, desenhada no âmbito da Trindade e que tem Jesus Cristo como seu agente principal e como seu mediador. Depois de Jesus Cristo, nós temos a missão que é dada à igreja de pregar o evangelho e, por fim, nós temos a nossa esperança pautada na consumação, na redenção de todas as coisas. Dentro do culto, nós experimentamos, vamos dizer assim, os estágios da grande história de Deus de uma forma pedagógica. Quer ver como? E eu queria que você pensasse comigo nisso. E eu estou falando num culto aqui, particularmente pensado dentro da estrutura de pensamento da teologia reformada. Quando nós pensamos no culto dentro dessa estrutura, nós pensamos no culto de uma forma bíblica, ou seja, biblicamente estruturada, de maneira que nós adoramos a Deus apenas da forma como Ele prescreve nas Escrituras, para que nós possamos, de forma verdadeira e de forma segura, nos apresentarmos diante de Deus e, diante dessa apresentação, nós expressarmos o nosso amor e a nossa adoração, o nosso temor e a nossa consideração a Ele. Veja que o culto é estruturado mais ou menos dessa forma. Nós temos a parte inicial do culto, que geralmente é a parte de invocação, de adoração, de contemplação da grandeza desse Deus. Um Deus que se revela como um Deus trino. Então, nas antigas liturgias, por exemplo, as doxologias trinitárias eram cantadas neste momento. É a invocação, né? É você nomear o Deus a quem você está adorando. Você pode estar adorando vários deuses, mesmo dentro da comunidade cristã. Mas qual é o Deus que você está adorando? É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus que com o Filho enviou o Espírito Santo e é o Deus cujo Espírito Santo está presente promovendo o culto e a adoração. Então, o começo do culto é um começo que contempla esse Deus que criou todas as coisas, que é contemplado nos seus atributos, adorado segundo a sua essência. Logo em seguida, no culto, nós temos um momento de olhar para Deus e, à luz de Deus e da graça de Deus, olharmos para a nossa condição de pecado. Ou seja, nós somos constrangidos a olharmos para o nosso pecado, para a nossa queda.
É o momento em que, particularmente no culto, nós adoramos a Deus, mas também confessamos os nossos pecados. E veja só, dentro do culto é muito importante essa parte da confissão dos pecados e a confissão comunitária dos pecados. Por quê? Porque o nosso pecado pode ser um elemento de barreira, de limitação para nós contemplarmos a glória de Deus, para nós assimilarmos a sua palavra, para nós participarmos de forma mais plena desse momento tão especial, que é o momento espiritual do culto. Você confessar o pecado quer dizer que, ao mesmo tempo, você reconhece a sua condição de queda, mas você olha para frente, para a cruz, para a salvação que nós temos em Cristo Jesus, e você confia que, na medida em que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar-nos de todos esses pecados, e assim o culto sai do seu momento de contrição para o seu momento de absolvição, para quando nós, em Cristo Jesus, somos perdoados dos nossos pecados, e perdoados dos nossos pecados, nós podemos prosseguir a nossa adoração, e o nosso coração vai se preparando para os cânticos, vai se preparando para o ofertório, vai se preparando para o momento da palavra. Então veja, nós contemplamos o Deus Trino, que é o Deus Criador, nós contemplamos a fraqueza do nosso ser e a necessidade da salvação que temos em Cristo Jesus, que aponta para a redenção, e fiados naquilo que Cristo fez na cruz, no sacrifício de Jesus, nós somos limpos dos nossos pecados, para que em nome de Jesus nós possamos apresentar os nossos pedidos, as nossas ofertas, apresentar o nosso ser de forma completa ao Senhor, em louvor e em adoração. E nós temos aí, junto com essa certeza da absolvição, do perdão dos pecados, nós temos a parte proclamativa do Evangelho. O culto proclama o Evangelho. A mensagem, a pregação é a proclamação do Evangelho, é a parte do querigma, é a parte da proclamação audível da mensagem do Evangelho. Nós não estamos falando de uma aula de teologia, nós não estamos falando de uma palestra motivacional, nós estamos falando de uma pregação, que é uma pregação proclamativa, que tem como centro e eixo fundamental a pessoa de Jesus Cristo. Então veja só como o culto vai caminhando junto e paralelo a toda a narrativa, a metanarrativa bíblica, o plano de Deus para todos nós, de uma forma, mais uma vez, miniaturizada. E a partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, a partir do momento em que nós somos expostos à pregação do Evangelho, nós temos o quê? Nós temos o confronto, o desafio, a missão. A grande pergunta é, o que eu faço com a palavra que eu acabei de ouvir? O que eu faço com a glória de Deus que eu contemplei por meio da adoração? O que eu faço com a convicção que eu tenho a respeito de Jesus Cristo em meu ser? Eu sou convidado a, energizado pelo Espírito Santo no culto, sair para o mundo, pregar a palavra de Deus, ser uma testemunha de Jesus Cristo, cumprir cabalmente a sua missão, aonde você estiver, no que você estiver fazendo, para a glória de Deus. Mas o culto não termina aí. O culto não termina apenas com um chamado para você agir. O culto termina com a expectativa e com a reafirmação da nossa esperança. A nossa esperança, a esperança da consumação, a esperança da redenção final. Quando o pastor impetra a bênção, e olha só, impetrar a bênção significa que o pastor está rogando a bênção a você no culto, em nome do Deus triuno, do Deus Santíssimo. E quando isso acontece, o nosso olhar é lançado para frente, para o futuro. Ao mesmo tempo que nós fazemos a missão e somos convocados para a missão, nós também somos convocados a olhar para o fim da missão,
que é a consumação, para que nossa vida possa se encher de esperança, possa encontrar um eixo, possa encontrar uma razão de ser. Nós terminamos o culto, nós, por vezes e frequentemente, nós celebramos os sacramentos, a ceia do Senhor, tudo em vislumbre aquilo que nós teremos de forma real e palpável no mundo por vir na ressurreição. Então, ao participarmos do culto, isso é maravilhoso, nós reencenamos toda a história da salvação, da criação à consumação. Nós passamos pela porta única de Jesus Cristo para entendermos que em Jesus Cristo toda a nossa história tem uma coerência. E tudo isso para dizer o quê? Que o culto protestante, que o culto evangélico, ele é cristocêntrico. Ele é centrado em Cristo Jesus. E por meio de Cristo Jesus nós participamos do mistério maior, que é o mistério da comunhão com o Deus Trino. A partir de Cristo que nos redime, do Espírito Santo que aplica essa redenção em nós e do Filho que nos conduz a Deus Pai. Nós somos convidados a, naquele momento tão especial da congregação, da Assembleia dos Santos, da Igreja reunida, participar de algo muito maior do que simplesmente uma apresentação de louvor ou uma exposição de uma boa palavra. Na verdade, no culto, nós estamos participando de forma miniaturizada da grande narrativa e do grande enredo da salvação. Por isso que o culto é essencial, por isso que a Bíblia diz para não deixarmos de nos reunirmos, porque isso faz bem ao nosso coração. Isso apara eventuais arestas. Isso ajuda a focar a nossa atenção naquilo que é realmente importante. Você tem participado dos cultos na sua igreja e na sua comunidade com uma perspectiva bíblica? Porque o que mais acontece é que nós participamos do culto de uma forma muito mais mecânica e de uma forma muito mais personalista, ou seja, eu vou ao culto para que eu possa receber alguma coisa. Mas se nós enxergarmos o culto como a miniaturização performada do ato salvífico de Deus em Cristo Jesus e aplicado a nós pelo Espírito Santo, ou seja, da grande metanarrativa bíblica, criação, queda, redenção, missão e consumação, nós entendemos que o culto é totalmente voltado para Deus. O culto é bênção para nós, na medida em que nós nos entregamos a Deus. O culto, ele tem um aspecto de nos energizar, de nos reavivar, na medida em que nós nos entregamos a Deus em espírito e em verdade, e são tais adoradores que Jesus Cristo está buscando em cada um de nós. Então o culto é muito especial. Eu queria, de verdade, que você tivesse uma perspectiva bíblica, uma perspectiva realmente centrada no Evangelho, daquilo que dominicalmente nós fazemos, para que aquilo que nós fazemos na nossa comunidade possa ter um sentido, possa ter uma razão de ser realmente alinhado com os propósitos do Evangelho. E aí, como tem sido a sua experiência de culto? O seu culto é mais uma série de solicitações que você faz na repartição celestial da igreja? Ou é realmente o ato de doar-se a Deus? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que nós possamos viver essa realidade a partir de nós, dentro da nossa comunidade, e que isso seja o grande chamariz, o grande sinalizador da graça e da glória de Deus para aqueles que estão fora no mundo, esperando contemplar a manifestação dos filhos de Deus. Que
Que Deus te abençoe. Participe da discussão aqui. Coloque seus comentários, deixe seu like e eu convido você a ser membro do nosso canal. Tem aqui um botão Seja Membro, participe, seja membro, é uma forma de você contribuir com o nosso trabalho para que a gente possa chegar a muito mais pessoas e é uma oportunidade também eu criar conteúdos e me comunicar com você de uma maneira mais próxima, falando de opiniões, de conjunturas atuais, colocando a minha visão sobre o Evangelho nas coisas que nós vivemos atualmente. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.